Bom dia, queridos irmãos, a paz do Senhor. Mais um dia, mais um domingo, Deus está conosco, até aqui nos sustentou e vai continuar nos sustentando. Eu gostaria de deixar hoje uma mensagem para vocês, falando sobre o povo de Deus. Povo de Deus, a vitória é nossa. Cristo é vitória. Povo de Deus, a vitória é nossa por Jesus Cristo, porque Ele nos salvou. E eu vou deixar um versículo que fica lá em 1 Coríntios, 2 versículos, 1 Coríntios 57 e 58. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém, irmãos? Então, sabe, nós estamos, às vezes, questionando, então, estamos orando, estamos trabalhando para o Senhor e a bênção não vem, ou está demorando para a gente receber. Não é em vão o que estamos fazendo. Tudo que o homem plantar, ceifará. Então, aguarde que a tua bênção já chegou, está chegando, vai chegar próxima. E não desanime, não sabe, porque nós continuamos com essa situação difícil, isso tem desanimado muito o povo de Deus, e isso não é, e com isso muitas pessoas têm se afastado da palavra, estamos frios às vezes, né? Não temos a convivência com os irmãos na igreja, mas nós continuamos unidos pelo Espírito de Deus. O que nos une é o Espírito Santo, né? É o mesmo Espírito, é a mesma vontade, é o mesmo foco que é Jesus Cristo. Mas quem que é povo de Deus, né? Quem são os povos de Deus? Quem é o povo de Deus? Bom, a gente sabe que pelo pacto que Deus fez com Abraão e sua descendência seriam o povo de Deus na terra. Mas Deus, pela sua misericórdia, mandou seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E através do sacrifício de Jesus Cristo, nós também somos povo de Deus. Amém, irmãos? Então temos as bênçãos que o Senhor prometeu para este povo, nós temos as vitórias que Deus prometeu para esse povo, e nós também temos as aflições que Deus prometeu, mas que falou que nós íamos passar, né? Jesus venceu o mundo, né? No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Jesus venceu o mundo e nós também vamos vencer, amém, irmãos? Então o povo judeu, ele serve de exemplo para nós em tudo que aconteceu. Nós às vezes criticamos muitas coisas dos erros, de outras tantas coisas que aconteceu com o povo, mas nós somos também, né, agora co-irmãos, e também passamos e fazemos as mesmas coisas que eles fizeram. O povo judeu, apesar de ser o povo de Deus, né, os filhos de Deus, eles não tiveram uma vida fácil, não tem uma vida fácil aqui na terra. Eles passaram por muitas aflições, muitas injustiças, perseguições, e eles continuam sendo o povo de Deus. Então, nós também, como povo de Deus, como filhos de Deus, também passamos por tribulações, por aflições, por injustiças, por perseguições, mas continuamos sendo os filhos de Deus, e Deus não nos esqueceu. Os judeus, eles passaram pela escravidão, né, no Egito. Chegaram lá, ficaram por causa de José, e você vê como é que começa todas as coisas. Primeiro, José foi preso e enganado pelos seus irmãos. Então aí já está um exemplo, né? Deus detesta, ele ojeriza pela briga entre irmãos. Por causa disso, José foi levado para o Egito e viveu também ficou escravo, passou por várias dificuldades até se tornar governador do Egito. Mas estava no plano de Deus
que o povo ia uma hora precisar ir para o Egito. Eles tiveram uma seca muito grande e José, estando lá no Egito, conseguiu acolher e ser o celeiro do mundo. Deus deu sabedoria, deu revelação a José e ele pôde, com essa sabedoria do Senhor, ter uma liderança e poder salvar o mundo da seca, da fome, aliás, naquela época. E os seus descendentes foram para o Egito e ficaram lá por muitos anos, mais de 200 anos, escravos. No começo eram bem tratados, mas depois que José morreu, que morreu o faraó que conhecia José, o povo foi se tornando escravo do povo egípcio, até que veio a libertação através de Moisés. E quanto que eles não sofreram lá no Egito? Eles faziam trabalhos braçais, eles eram açoitados, mas eles eram o povo de Deus. E depois, quando eles foram para o deserto, quando Moisés comandou a libertação, o êxodo, quanto que eles não sofreram ali também no deserto? Quantas situações difíceis que eles passaram? Mas continuavam sendo o povo de Deus. E assim vai. Depois o povo de Israel, o povo judeu, foi dominado pelos babilônicos, pelos assírios, pelos persas, pelos romanos. E continuaram passando situações difíceis, mas continuaram sendo o povo de Deus. E não bastasse isso, veio por volta de 1940, 45, o Holocausto, o nazismo, que perseguiu os judeus, né, há tão pouco tempo atrás. Sofreram demais, tiveram perdas, tiveram sofrimento, tiveram coisas horríveis, mas continuam sendo o povo de Deus. E nós, como somos também, né, o povo de Deus, também vamos passar aflições. Hoje a gente vê essa pandemia, essa situação difícil, que aflige todo mundo, inclusive o povo de Deus. Mas nós continuamos sendo filhos de Deus. Deus não nos abandonou, ao contrário, Deus nos vai dar vitórias, nos vai dar conforto, consolo para aqueles que perderam seus entes queridos, consolo para que a gente possa suportar essa situação. E vai dar, resgatar, como a gente pregou na última vez, sobre a restauração que Jó teve. E nós temos que aprender com os judeus, tudo o que aconteceu com eles, nós também passamos. E também entender que também erramos muitas vezes. E com isso também acabamos sofrendo. Os judeus foram muito perseguidos. Os cristãos também são muito perseguidos. Mas os judeus, numa determinada época, eles passaram de perseguidos a perseguidores. Quando Cristo veio ao mundo e começou a pregar o seu evangelho, e quando eles perceberam como Cristo estava agindo, como ele estava tendo adeptos, os fariseus, saduceus, os escribas começaram a ficar com inveja, achando que ele iria tomar o domínio deles. E começaram a perseguir Cristo, e não só a Cristo, como aos cristãos. Então, de perseguido, eles começaram a ser perseguidores. Mas ainda assim, continuam sendo o povo de Deus. Muitas vezes nós erramos, nós cometemos injustiça, nós às vezes perseguimos sem perceber pessoas, porque a gente não gosta desse jeito, daquele, e continuamos sendo filho de Deus. Claro que temos que melhorar, porque tudo que plantamos nós vamos colher, então se a gente plantou mal, nós vamos colher alguns frutos ruins, mas à medida que a gente se arrepende, pede o perdão, Deus nos perdoa e nós continuamos sendo os filhos de Deus. Deus, ele preza muito pela união do seu povo, dos seus irmãos, né, dos seus filhos.
Deus não quer desunião, porque quando começa essa questão de dificuldade, as pessoas começam a achar que é porque a sua igreja aqui não serve, o Cristo já não é o Cristo verdadeiro, né? Então, muitos começam a ver intriga, separação, saem da igreja, e Deus não quer isso, Deus quer que todos sejamos unidos no mesmo espírito. Lá em Filipenses 1:27 fala: agora o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Desse modo, tanto se eu puder visitar vocês, como se não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos. Deus quer união e quer firmeza, firmeza na fé, no Evangelho, não desanimar, não desistir, não ir para outro caminho. E saberei também que vocês, por meio da fé que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos com um só desejo. Isso é Paulo falando para os filipenses, né? Ele talvez não consiga ver vocês, mas se você souber que vocês estão unidos e firmes, eu sei que vocês estão seguindo, estão unidos pela fé, pelo Evangelho. E o que Deus fala lá sobre a união, né, que eu estava comentando. Lá em Provérbios 6,16 fala: 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. A sétima é a contenda entre irmãos. Então quando a gente está nessa situação, nós temos que estar unidos, né, na mesma fé, no mesmo espírito. Não pode haver contenda, não pode haver desunião. Temos que pregar a mesma palavra, no mesmo evangelho, um fortificar o outro. Não ficar falando que, condenando o outro porque aconteceu isso, quando aconteceu aquilo. Deus quer união. E quando houve a ruptura, né, do reinado dos judeus, né, entre Roboão e Jeroboão. Roboão era filho de Salomão, começou a ser muito duro com o povo, e Jeroboão fez uma revolta. Deus chegou, quando Roboão tentou readquirir os reinos, ele ia entrar em guerra, né? Roboão estava com 2 tribos, Jeroboão com 10. Deus ordenou que ele não brigasse com seus irmãos, fala lá em 1 Reis 12:24. Não ataquem os seus próprios irmãos, o povo de Israel. Voltem todos para casa, e se tudo acontecer assim, for porque eu quis. Ele não permitiu que houvesse briga entre eles. E Roboão obedeceu, apesar de ter feito coisas erradas, não ter escutado a voz do Senhor, foi muito duro com o povo. Então houve essa ruptura. Mas Deus falou para ele: não vá brigar com seus irmãos, porque Deus sabia que um dia eles voltariam a se unir. E se brigassem, enfraquecer o povo como um todo. Toda vez que há briga, a separação, a desunião, há fraqueza na nossa vida. Inclusive na vida espiritual, quando a gente não está unido, a gente não está no mesmo viver. Então essa separação, essa pandemia que nos separa, que nos deixa no teu contato, faz isso às vezes. Não podemos permitir, porque senão o inimigo usa para nos afastarmos, assim como ele usou Jeroboão, que montou outros templos além de Jerusalém, para que o povo não chegasse até Jerusalém e voltasse. Falou: se eles voltarem para Jerusalém, eles vão querer servir a Roboão. Então ele montou templos com bezerros de ouro, com deuses, né, que Deus não permitia, para enganar o povo. E olha que Deus falou para Jeroboão que se ele escutasse se ele seguisse a palavra, ele também seria abençoado, assim como ele fez com Saul, ele fez com Jeroboão. Deus nunca põe uma pessoa que ele põe lá para destruir, para castigar. Ele pôs ali para que o povo, e comentou que se ele seguisse ao Senhor e o povo seguisse, eles seriam abençoados. Mas ele não seguiu ao Senhor. E houve a ruptura, e o povo de Israel ficou mais fraco, né? E aí acabou sendo dominado pelos babilônicos muito tempo, pelos assírios, pelos persas, enfim, aí teve todo aquele sofrimento. Outra coisa que Deus quer, além da união, é de nós mantermos firmes. Lá em João 6,60 fala assim: mesmo muitos seguidores de Jesus não conseguiram aceitar os ensinamentos dele e o abandonaram.
Pedro, falando em nome dos 12 discípulos, confessa que Jesus é o santo que Deus enviou. Muitos dos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Então, quando Jesus começou a revelar sua palavra e mostrou todos os seus ensinamentos, e tem mostrado, muita gente fala, não vamos conseguir fazer, isso é muito difícil. E é uma desculpa, né? Porque quando nós temos Cristo, como Deus está conosco, mesmo as condições mais difíceis, a gente consegue cumprir porque Deus está conosco. Isso não pode servir de desculpa para nos afastarmos de Deus. Nós sempre queremos usar Deus como meio de conseguir as coisas e não como finalidade. Então, quando a gente está doente, a gente está diabético, por exemplo, a gente quer que Deus cure a diabetes, mas a gente não quer parar de ficar comendo. Quando a gente está com problema de cirrose por bebida, a gente quer que Deus cure, mas a gente não quer parar de beber. Quando a gente fica rico, né, a gente pede tanto, abundância, e quando você está rico, aí você não quer pagar imposto, você não quer ajudar o próximo, você não quer dar o dízimo. Mesmo assim, irmãos, eu te falo uma coisa, nós continuamos a ser o povo de Deus. Nós temos que lembrar que nós somos o povo de Deus, nós temos que lembrar que nós temos que melhorar, que nós temos que pedir perdão, porque Deus está conosco. Isso tudo são exemplos que aconteceram na Bíblia e que a gente também passa isso hoje. Nós não podemos deixar que todas essas coisas nos separem, nos desunam e nos enfraqueçam. Nós temos que ser unidos um com o outro, sermos fortes, sermos firmes, olhar para Cristo, não olhar para a situação. Os judeus, com tudo isso que passaram, depois de 45 para cá, não são tantos anos, 1945, que foi o Holocausto, eles restauraram a sua pátria. Hoje é uma pátria abençoada, rica, no meio do deserto. Tem muita tecnologia, muita ciência, muita sabedoria, porque somos o povo de Deus. E nós também, agora como cristãos, também temos essas situações que Deus dá a sabedoria, a inteligência, e a gente tem que usar isso para poder ajudar os outros. Você sabia que de prêmio Nobel, dos 25%, mais ou menos, 25% de prêmio Nobel foram para judeus, e olha o tamanho do país, os judeus são um número pequeno, 25%, fora tantas celebridades, fora tantos destaques em todas as áreas da ciência, né? Einstein era judeu, e isso assim, é infinito. A gente pode falar uma hora só sobre de tantas bênçãos que Deus deu para os judeus. Você viu que agora Israel é o país que mais rapidamente está vacinando o seu povo. Então, eles, Deus, apesar de tudo que aconteceu, Deus tem restaurado para eles, tem dado riqueza. Dificilmente você vê um judeu que está pedindo esmola, que é pobre. Por quê? Porque eles se ajudam. A união faz a força, irmãos. A união faz a força, inclusive a união faz a força do mal. Quando as pessoas se unem para o mal, elas ganham força. Mas nós temos um que é maior do que todos, que é Deus. Então, por isso que nós vencemos o mal. Então, como nós estamos unidos, nós não podemos quebrar essa união para podermos vencer o mal, para afastarmos o mal da nossa vida. Lá em Joel 2, 18 a 20 fala: Deus abençoa novamente a terra. Deus teve pena do seu povo, enxotando a praga de gafanhotos e derramando bênçãos sobre o seu povo. O apóstolo Farid comentava outro dia comigo: puxa, Deus podia vir, fazer um vento, levar esses vírus lá para o fim do mundo, para longe daqui, né, para longe da terra. E aqui Deus, né, fez isso, lembrando lá em Joel, dando a mensagem de que ele enxotaria a praga de gafanhotos e derramaria bênçãos sobre o seu povo. E é isso que vai acontecer conosco, irmãos, acreditem. Deus vai enxotar esse vírus para longe, vai enxotar todas essas pragas que estão acontecendo, não só viral, mas de conceito na vida, de valores que estão sendo jogados no lixo.
né? Ele vai chutar essas coisas ruins para fora, para longe, para que o povo dele vai ser abençoado. É promessa de Deus. Então o Senhor mostrou o seu grande amor para com a sua terra e teve pena do seu povo. E respondeu: assim vocês comerão e ficarão satisfeitos. Nunca mais deixarei que os outros povos caçoem de vocês. Enxotarei para longe de vocês a praga de gafanhotos que vem do norte, e os jogarei no deserto. Os gafanhotos que vêm na frente serão jogados no mar morto, e os que vêm atrás cairão no mar Mediterrâneo. Os gafanhotos mortos aos montões vão apodrecer e cheirar mal, e eu vou fazer grandes coisas. Amém, irmãos? Então nós temos que acreditar nessa promessa do Senhor, que é para o seu povo, né? O povo dele hoje, quem são os povos dele? São os judeus, são os cristãos, são aqueles que acreditam em Deus, em Jesus Cristo. Nós somos o povo de Deus. Apesar de tudo que está acontecendo, nós continuamos a ser o povo de Deus. E a vitória nossa, pelo sangue de Jesus Cristo, para a glória de Deus e pela glória de Deus, nós vamos vencer. Jesus venceu o mundo e nós vamos vencer. Amém, irmãos? Então, não desanime, fiquem unidos, fiquem no mesmo espírito, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela palavra, que o Senhor possa nos ajudar a ficar firmes, não ter medo, enfrentarmos a situação, estarmos unidos, Pai, estarmos unidos no mesmo espírito, Pai, que possamos clamar, né, se arrepender como o povo fez, e Deus fez a promessa de bênçãos, Pai. Então, que né, se nos afastamos, nos esfriamos, Senhor meu Deus, perdoa agora, Jesus, que possamos retomar essa união, essa comunhão com Deus, Pai, e aqueles que nunca perderam essa comunhão continuem firmes, fortes, que continue sendo, Senhor, meu Deus, aqueles que incentivam os outros a manter a fé, Pai. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, porque até aqui o Senhor nos guardou, e porque o Senhor não vai nos guardar, vai nos restaurar e nos manter vivos, de acordo com a Tua vontade, Pai, esperando a Tua volta e proclamando o Evangelho e proclamando o que é mais importante, que é a vida eterna, Pai. Muitos, infelizmente, se foram, mas eles estão nos braços do Senhor. Isso que é importante, Pai. Consola aqueles que perderam seus entes queridos, Pai. Consola agora em nome de Jesus Cristo, mas nos mantém firmes, sabendo que, apesar de tudo, nós somos seus filhos, nós somos o povo de Deus. Amém, irmãos? Seja um domingo abençoado, um dia abençoado, um mês abençoado, um ano abençoado, e que Deus nos ajude, ajude o nosso governo, ajude o nosso país e a todos aqueles que estão sofrendo. Muito obrigado e fiquem com Deus. Amém.